Oi gente, hoje vamos fazer uma receita de pão de forma, uma receita ideal para aqueles que estão começando na panificação ou que querem começar a preparar seus pães em casa. Antes de começar a receita, dois passos que a gente tem que fazer. O primeiro passo é preparar uma massa prévia, ou seja, esta massa prévia está feita com ingredientes da própria receita, um pouco de água, um pouco de farinha e uma pitada apenas de fermento, como se fosse uma pita de sal. A gente mistura tudo aqui, uma vez que está misturado, coloca um plástico, deixa 1 hora a temperatura ambiente e depois guardamos na geladeira. No dia seguinte, na hora de fazer o pão, vocês vão ver que esta massa já tem bolhas de ar. Este é um pré-fermento. Isto é para intensificar o sabor do nosso pão. E aproveitamos, já que estamos separando as coisas, e separamos também a manteiga. Caso vocês gostem de utilizar manteiga, a noite anterior vocês pegam a manteiga e deixam em temperatura ambiente, fora da geladeira, a noite toda. Não tem problema não, ela não vai estragar e no dia seguinte ela vai estar num ponto que a gente chama de ponto pomada, que é um ponto assim, ela fica super plástica. Dessa maneira eu posso integrar bem a manteiga no meu preparo, tá? Então agora sim, uma vez que já temos feito o nosso pré-preparo, em gastronomia chamamos de mise en place, podemos começar com nossa receita. Todas as quantidades que eu passei são pesadas, ou seja, utilizamos uma balança, não tenho nada com colher ou nada com xícara, tudo pesado. Para quê? Para poder ter um melhor controle da nossa receita. Então vamos lá, aqui tem uma farinha, sim? São duas farinhas diferentes, na verdade as duas são de trigo, uma é uma farinha de trigo branca e outra é uma farinha de trigo integral, sim? A proporção pode mudar conforme vocês desejem. Pode ser mais farinha integral, mais farinha branca. Neste caso estou utilizando duas farinhas orgânicas e em uma proporção maior de farinha branca do que de farinha integral. Coloquei aqui as farinhas, coloco o sal da minha receita. Vejam, agora que eu misturei a parte seca, vou deixar aqui de lado e vou trabalhar com a parte dos líquidos. A água da receita, que não precisa estar morna, sim? A gente só vai trabalhar com água morna nos dias de muito frio. Aqui mesmo a gente vai colocar o fermento biológico fresco, fermento, água, açúcar mascavo, leite em pó. Quem não quiser utilizar leite em pó ou laticínios, pode tirar da receita. Por isso que eu coloquei leite em pó e não coloquei o leite normal, sim? Porque quem quiser faz só com água, sem o leite. Aí a gente vai misturar bem. E uma vez que está bem misturado, a gente vai juntar a parte dos secos com a parte dos líquidos. Podemos utilizar uma colher para mexer aos poucos. E olha o que eu vou fazer agora. Antes de incorporar tudo, sim? Antes de incorporar tudo, decía, vou pegar a minha massa pré-fermentada e vou começar a agarrar pedaços desta massa. Vamos pegar outra colher limpa. Vou colocar pedaços da massa aí e vou colocando estes pedaços de massa dentro da minha massa de pão. Tá? Vamos pegando e colocando. Assim. Aí. Esta massa já tem sabor, porque ela fermentou a noite toda dentro da geladeira, então ela vai aportar sabor e também é um fermento que já foi pré-ativado, então ela vai reagir mais rápido. Então vou poder utilizar menos fermento na hora de fazer a receita. Sim? E aí, agora a gente começa a integrar tudo sem colocar a matéria gordurosa. Ainda não vou colocar a manteiga, tá? Quem quiser substituir a manteiga por um pouco de azeite, pode fazer, tá? Ou alguma gordura de coco também. Bom, aí já incorporei bastante, vou ter que utilizar agora as mãos. Quem quiser utilizar uma amassadora também pode utilizar, tá? Aí, no início ele vai se tornar um pouco grudento, é normal, tá? Não acrescentem farinha, deixem a massa do jeito que está. Agora que eu colocar a manteiga, ele vai grudar ainda mais, tá? É normal. Olhe no ponto da manteiga, ela está pomada, por isso que eu deixei a noite toda, assim ela é mais fácil de integrar. E
a gente vai integrando assim, apertando a massa. Eu vou passar um método de amassado bem simples, que qualquer um pode fazer em casa, tá? Começamos assim, para incorporar a manteiga. Aí. E aos poucos, vocês vão ver que esta massa vai ficar cada vez menos grudenta, tá? Vamos puxando a massa e amassando deste jeito. Para facilitar as coisas, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu amassado em duas etapas. Vou amassar primeiro uns 3 minutos, assim, deste jeito, de 3 a 5 minutos. Logo depois, farei um intervalo de uns 15 minutos. E aí amassarei mais 3 a 5 minutos. E só aí que vai estar finalizado o amassado. Cada vez que eu paro o meu amassado, ele vai relaxar, vai deixar hidratar a farinha, e aí essa farinha vai desenrolar muito melhor o glúten que eu preciso para fazer meu pão. Então, puxamos e dobramos, puxamos e dobramos, em cima da própria massa. De 3 a 5 minutos, tá? E pronto. Sim? Uma outra técnica de amassado, para quem quiser, é fazer deste jeito. As mãos vão fazendo este movimento. Sim? Seria outra forma de amassar. Sim? Mas eu acho que para começar e para este tipo de massas, é melhor a primeira técnica. Tá? Mas quem quiser ir amassando deste jeito, vai amassando devagarinho, segura o bolo com uma mão e com outra mão vai fazendo este movimento, tá? Normalmente isto é quando a massa fica mais mole, este tipo de amassado é mais fácil, tá? Para integrar tudo. Quando a massa começa a ficar mais firme, tipo esta massa que está aqui, este tipo de amassado acho que é mais fácil. Qualquer um dos dois serve para fazer este pão, tá? Então, como as farinhas elas absorvem diferente, com certeza a massa de vocês vão ficar mais líquida ou mais firmes. Se ficarem nesta firmeza que está aqui, a gente deixa do jeito que está e amassa com esta técnica. Se ficar mais mole, amassamos com a outra técnica por baixo, tá? Ok, vamos agora limpar as mãos. Vocês estão vendo que esta massa ainda não está pronta. Vamos deixar descansando uns 15 minutos aqui a temperatura ambiente. Pronto, 15 minutos e voltamos. Ok, o nosso timer chegou, passaram 15 minutos e a gente vai continuar amassando. Prestem atenção aqui, tá? Aqui tem a massa pronta. Se a gente começa a amassar agora, vamos ver que esta massa se amassa muito mais fácil. Vou fazer aquele movimento que eu ensinei para vocês. Seguro com uma mão o bowl e vou fazendo o movimento, tá? Este movimento. Então, movimentos deste jeito. Olhem como a massa vai ficando cada vez mais lisinha, tá? Tá vendo que na parada anterior a massa estava irregular, agora ela descansou 15 minutos e ela vai ficando toda lisinha, tá? Absolutamente toda lisinha. Aí, neste ponto, eu vou continuar amassando mais 2 ou 3 minutinhos, até no máximo uns 5 minutos. Vocês vão ver que a massa fica cada vez mais lisinha, tá? Como esta massa que está aqui. Uma vez que passou esse tempo aí, a gente deixa descansando e vamos aguardar que esta massa dobre de volume. Ou seja, ela tem que dobrar de volume. Depois, quando ela dobrar de volume, a gente abre, estica e continua o processo. Então, descanso. Vejam que eu estou utilizando uma touca de banho para não estar gastando plástico firme cada vez que eu preciso cobrir este bowl. Então, para isso eu coloco minha touquinha e deixo aí 1 hora. Timer para controlar. E daqui 1 hora eu vou dar uma olhada. Sim? Hoje estou cozinhando aqui com uma temperatura ambiente de 25, 26 graus. Eu acredito que para essa temperatura vai demorar aproximadamente 1 hora na fermentação. Então coloco o timer para não esquecer. Aperto e deixo 1 hora fazendo essa primeira fermentação. Então daqui a pouco a gente continua. Ok, vamos ver o que aconteceu. A gente deixou aqui 1 hora, tá? E ele já cresceu bastante. Sim? O que a gente vai fazer agora é utilizar um pouco de farinha nas nossas mãos e tentamos desgrudar com muito cuidado, tá? A gente vai desgrudando a massa
com muito cuidado. Colocamos um pouco de farinha na bancada. Se vocês acham que esta parte é difícil para abrir com as mãos, podem utilizar um rolo, tá? Vou mostrar agora como. Mas a ideia é abrir um retângulo de massa tirando todo o gás. Aí. E esse retângulo de massa tem que ser mais ou menos do tamanho do comprimento da minha forma. Um pouco menor que o comprimento, tá? Tá vendo que o comprimento está aqui e a massa está aqui, sim? Então a gente vai abrir a massa, sempre colocando a farinha embaixo para não grudar. Como falar, podem abrir assim com os dedos, ou também, não coloque muita farinha, podem abrir com o rolo. Quando vocês passam o rolo aqui no pão, o miolo dele vai ser mais uniforme. Se vocês abrem assim, só com os dedos, o miolo vai ser pouco uniforme, tá? Ele vai ter algumas bolhas de ar maiores, outras menores. Aí, abriu mais ou menos aí, a gente vai começar a fechar esta massa, enrolando ela. Então, enrolou, bate com esta parte da mão, sim? Enrolou, bate, enrolou, bate. A ideia é que não fique nada de ar aqui dentro. Pronto, fechou. A parte de baixo a gente vai dar uma apertada aqui. Aí. Compactamos, né? Porque isto tem que caber. Se vocês quiserem pôr as pontas, abaixá-las um pouco. Decía, isto tem que caber na forma, tá? Então, mais ou menos quando está no tamanho da forma, a gente já pode transferi-la. Esta forma é uma forma que está untada com manteiga, porque neste caso eu utilizei manteiga na minha receita, mas poderia ter utilizado aqui um pouco de óleo ou alguma gordura vegetal, uma gordura de coco, por exemplo. Se vocês quiserem que o pão tenha um melhor acabamento, o que podemos fazer é o seguinte: pegar uma mistura de, neste caso, semente, temos aveia, um pouco de gergelim, um pouco de linhaça, e podemos passar o pão por esta mistura. Para que a mistura acabe grudando no pão, o ideal seria pintar com um pouco de água ou borrifar com um pouco de água o pão, tá? Aí, não muita. Uma vez que está pronto, passamos por aqui, tá? Aí. Eu vou secar minhas mãos, porque senão na hora de pegar o pão vai acabar grudando todo. Tiramos daqui, tá? E colocamos o pão na forma. Uma vez que colocaram o pão na forma, é só apertar e deixar o pão bem achatado, tá? É só para distribuí-lo de maneira uniforme na própria forma. Depois ele vai crescer e vai ficar arredondado, mas agora, por enquanto, a gente achata ele com a parte daqui da mão, tá? Aí, para que fique todo igual. Uma vez que está aqui, tem que ir para a segunda fermentação. A primeira foi dentro do bowl, tá? Dentro da tigela, demorou 1 hora mais ou menos, e agora vai ter que ir uma segunda fermentação que vai demorar mais ou menos mais 1 hora, 1h30, e a gente vai saber que ele está pronto porque ele vai dobrar de volume. Ele vai vir mais ou menos por aqui, um pouco acima, um dedo e pouco acima da forma. Então cobrimos novamente com um pano ou com um plástico, ou pode ser com esta mesma toquinha, e deixamos fermentando mais ou menos 1 hora, 1h30. Tá? Vai depender muito da temperatura ambiente. Mas vocês têm que observar que ele tem que dobrar de volume. Sim? Quando vocês vão vendo que ele vai dobrando de volume, aproveitamos para ir pré-aquecendo o forno, porque logo depois a gente leva para assar. Então vamos esperar o pão crescer e depois continuamos. Bom, já passou mais ou menos 1 hora, né? Vou te dizer, na verdade deram 50 minutos, vou apagar o meu timer, 50 minutos a 26 graus. Então se estiver 26 graus vai demorar 50 minutos, 1 hora. Se estiver mais frio vai demorar um pouco mais, se estiver mais quente talvez demore até um pouco menos. Aqui tiramos com muito cuidado a toquinha e o pão já cresceu, tá? Ele está bem fofo.
Agora ele vai para o forno. Na hora de colocar no forno, forno pré-aquecido, pelo menos 20 minutos a meia hora antes de colocar o pão. E uma dica para que o pão atinja maior volume vai ser borrifar. Na hora de ir para o forno, a gente vai borrifar o pão e vamos borrifar também um pouco dentro do forno. Fechamos e deixamos assando durante 20 minutos a 200 graus. Depois abaixamos para 180 graus e cozinhamos mais 15 minutos. Ao todo vai dar aproximadamente 35 a no máximo 40 minutos. Primeiro com um forno um pouco mais forte, depois com um forno um pouco mais baixo. Então vou borrifar o meu pão e já vou colocar no forno. Já passaram mais ou menos 35 a 40 minutos. Daqui a pouco o nosso timer vai apitar, significa que temos que tirar o pão do forno. Antes de tirar o pão do forno, preparem uma grade para vocês poderem colocar o pão e que ele resfrie, passando ar por baixo e por cima. Assim, o processo de resfriamento do pão é mais rápido e a gente pode cortar ele antes. Pronto, timer tocando, chegou a hora. E agora a hora. Vamos pegar o pão. Este pão, como vocês verão, ele acabou de sair do forno e obviamente está quente. Idealmente a gente tem que desenformá-lo ainda quente. Vocês não precisam desenformá-lo logo, assim que ele sai do forno. Podem deixar resfriar um pouco e depois tirar. Eu vou tirar agora porque eu sou muito ansioso. Então vou tirar ele daqui, né? Cuidado para não se queimar. E pronto. Aí ficou o pão de verdade. Um pão de forma feito com ingredientes de verdade. Farinha orgânica integral, leite, que podia ser substituída ou retirada da receita, manteiga, que também poderia ser trocada por azeite ou por óleo de coco. Façam em casa e experimentem um pão verdadeiro. Tchau, tchau. Até a próxima receita.